Pessoal, chegamos à nossa 10ª aula sobre o estudo das orações coordenadas. A gente entrou na segunda fase, a gente está trabalhando com um período composto. Para quem caiu de paraquedas, as aulas, o card eu vou deixar acima para que você possa assistir as primeiras aulas e no final desse vídeo depois destas, ok? Então, recapitulando das aulas passadas, a gente viu que uma oração tem que ter verbo. Oração coordenada são orações dentro de um período que são independentes semanticamente ou sintaticamente em relação à outra, ok? Sindéticas são as orações ligadas por conectivos ou conjunção. E as sindéticas são orações que não apresentam conectivo ou conjunção. Na aula de hoje, estudando as orações coordenadas, a gente vai ver sobre aquelas que são alternativas e as conclusivas, ou seja, aquelas que têm conectivos que dá a ideia de alternativa ou de conclusiva, ok? Então, por exemplo, estudou tanto que passará no concurso. Fica claro você entender que vou pegar uma caneta aqui, gente. Essa ideia que passa essa conjunção dá uma ideia de conclusão. Ou seja, estudou tanto que passará no concurso. Então é uma oração coordenada, porque as orações são independentes entre si, tem sentido completo. Sindética, porque é ligada por conjunção. E é conclusiva, porque a ideia do conectivo é essa, de concluir algo. Nessa segunda oração, terminou o livro, logo será publicado. São duas orações, que são dois verbos, terminou e será. Oração coordenada, porque são independentes, sindética, porque são ligadas por conectivo, e são conclusivas, porque a ideia gerada pelo conectivo é de conclusão. Por exemplo, de ligações, como, logo, portanto, por isso, pois, posposto ao verbo, etc., exprime uma ideia de conclusão ou de consequência, ok? Qualquer dúvida a gente pergunte, deixa abaixo desse vídeo, a gente vai estar respondendo. E as orações que têm uma ideia de explicação são aquelas que são explicativas, exprimem uma explicação ou uma justificativa, ok? Por exemplo, comprei um som novo, pois juntei dinheiro. Então, a explicação. Por que eu comprei um som novo? Por quê? Pois, porque juntei dinheiro. Então, ela está explicando. Vou para a Europa porque estou de férias. São frases independentes, chamadas de orações coordenadas. Sindéticas, porque todas elas apresentam conectivos ou conjunções. E são explicativas porque ela explica algo. Venha sem demora, pois estou sobrecarregado de tarefas. Os conectivos que geram essa ideia de explicação são como, porque, portanto, por isso posposto ao verbo. Então, esses exemplos são orações coordenada, sindética e explicativa. Atenção ao uso do pois. Se for posto antes do verbo, será explicativo. Se for antes do verbo, será explicativo. Por exemplo, pintei toda a parede, pois fui pago para isso. Como o pois está antes do verbo, então ele é explicativo. Se for posto depois do verbo, será conclusivo.
ok? Então, se ele for colocado depois do verbo, o pois tem uma ideia de conclusão. Como fui pago, pintei, pois, a parede. Então, essa ideia aqui é de conclusão, tá? Muito cuidado com isso, gente, no seu vestibular, no seu concurso público. Então, orações que têm conectivos que dá essa ideia de alternativa. Então, exprimem alternância de fatos. Ou você estuda ou você trabalha. Uma hora faz calor, outra hora faz frio. Ora quer sair, ora quer ficar em casa. Quer salada, depois quer churrasco. Ou seja, se você tem esse entendimento semântico de uma ideia trocada, de alternativa, de alternância, logo você vai estar pensando numa oração coordenada, sindética, alternativa. E os conectivos que geram esse tipo de oração são ou, quer, seja, etc. Ok? Então, nessa aula a gente aprendeu mais um pedacinho da aula sintaxe, período composto, oração coordenativa, alternativa ou explicativa. Na próxima aula a gente terá outro conteúdo que faz parte desse conjunto. Obrigado e até a próxima aula.